A participação dos Black Blocs surpreendeu pela forma violenta de protesto. Mas as reivindicações de junho não eram novas, eram muitas. E foram muito além de questões da direita ou da esquerda. Eu acho que junho aponta que tem uma nova classe média formadora de opinião no país que quer participar politicamente, esse é o primeiro ponto, e que a gente precisa de uma conquista pública, um bom transporte urbano, o direito à cidade garantida, são causas públicas que estão em jogo, né? O direito aos serviços públicos estão sendo questionados, e eu acho que isso foi uma questão colocada para todos, e o país ainda não teve capacidade de diminuir a desigualdade social de maneira radical. Eu acho que isso é um apontamento das ruas também. Participação política, conquista pública, que vai do transporte ao direito de andar na rua, participação política dessa nova classe média e a diminuição da desigualdade social com mais rapidez nesse país. Está muito lento. Eu gosto de uma frase que diz que junho, eu acho que de certa maneira materializa uma experiência que assim, a gente não suporta, deixa de suportar alguma coisa que a gente suportava, se torna intolerável. E é de uma hora para outra, é uma crise de sentido. De repente, então, quem imaginaria que o país do futebol ia dizer que não ia ter Copa, não vai ter Copa em 2014? Quando que a gente poderia imaginar isso? Ou, né, que a Copa das Confederações que aconteceu não era incompatível com uma questão e uma discussão política, porque as pessoas querem sim decidir para onde vão os recursos, né, para as cidades em relação a esses grandes eventos. Se torna intolerável a relação da polícia com a favela, com a periferia, se tornou insuportável no Brasil e intolerável o monopólio da força pelo Estado e da violência, o monopólio da violência do Estado para ser usada contra nós. O Estado não pode ter o monopólio da violência para usar contra a sociedade. E aí, a questão da linguagem da violência dos Black Blocs, ela é muito importante sim, porque ela diz, eu reajo à violência do Estado com violência também. É um tipo de linguagem, acho que a gente tem que entender para além da baderna. Quando fala assim, a gente está indo para a rua, quebrou tudo. Se esse é o jeito que a gente conseguiu ser escutado, né? Se esse é o jeito que está, então que seja, né? Se é por aí. Não sou a favor de quebrar coisas públicas, muito pelo contrário, né? Quando a gente compara com o Japão, ninguém quebra uma cabine telefônica, porque é de todos, se compreende que é de todos. A direita se aproveitou disso, dizendo então eles estão contra o PT, ou estão contra o que está acontecendo. Então, não é que a gente está contra o que está acontecendo, mas a gente está, sim, se posicionando e querendo respaldo direto, né? Intervenção pública direta para a gente ser ouvido mesmo, e tá aí, é isso aí. Eu acho que junho é o seguinte, a sociedade trazendo para a consciência dela, pessoal das pessoas e coletiva, a necessidade e a exigência de um mundo melhor, de um outro mundo possível, né? E provocando um tsunami de discussões políticas no Brasil que nunca houve, e trazendo uma consciência mesmo pedagógica sobre questões felicianas, por exemplo. Há uma consciência, ele vai ter muito voto, mas há uma consciência contra o absurdo que significa o feliciano, é pedagógica, acelera os processos. E isso eu acho que é o prenúncio de... O futuro de junho é 2014, um ano do apocalipse tropicalista now, no Brasil. Começa com as máscaras no carnaval. Quero ver proibir máscara no carnaval. Vai ser louco, né? Completamente louco. Vai para a Copa do Mundo e vai para as eleições. Apocalipse now tropicalista anunciado. Uma outra questão fundamental para nós é a democratização da mídia no Brasil. Você tem uma grande concentração
do investimento público, inclusive, em grandes veículos de comunicação. Sabe, quer dizer, tem uma mídia que concentra recurso, que concentra investimento público, que concentra investimento privado. Então, você, em determinado momento, para fazer os enfrentamentos dessa nova lógica de se produzir cultura no Brasil, dessa construção de um novo mundo possível, você tem que estar fazendo um enfrentamento direto com uma grande mídia que muitas vezes pauta as ordens do dia do Congresso e pautam a ordem do dia do governo federal. Sabe? Então, a gente ainda não tem um Estado que consegue se desvencilhar do que é a força de pauta que a grande mídia traz e que acaba colocando esses temas numa ordem do dia de forma criminalizada. Eu queria voltar, falar um pouquinho mais da mídia ninja, né? Porque, efetivamente, eu acho que foi um momento extraordinário dessa experiência, né? Dessa produção do comum, ou seja, né? Quer dizer, mas só foi possível, porque aí eu queria trazer uma questão que eu acho decisiva, porque ela tinha como base uma rede como Fora do Eixo. Não dá pra gente achar que é pelo espontaneísmo também, sem financiamento e simplesmente no desejo, na vontade que essas experiências vão se sustentar. A gente precisa efetivamente sistematizá-las e aprimorá-las, porque a mídia ninja conseguiu uma rede de colaboradores no Brasil inteiro, porque tinha como base, né, uma força de trabalho disponível 24 horas do Fora do Eixo, né, que já é sustentável. Então, o governo hoje, ele financia a Veja, a Globo, né? Ou seja, a gente precisa pensar em democratização dessas verbas publicitárias para as novas experiências de mídia ativismo, para os coletivos, para os pequenos veículos, as rádios comunitárias. Ou seja, isso está na mão do Estado, né? Claro, nós temos lobbies poderosíssimos dentro do próprio Congresso que impedem, enfim, essa democratização, mas são demandas assim históricas já desse movimento mídia ativista e mídia livrista que, enfim, que tem pelo menos já 10 anos. Nós vamos às perguntas, aos questionamentos, vindas inicialmente pelo Alô Senado. Márcio Carvalho, que vem de Juiz de Fora, de Minas. Diz o Márcio: os nossos dirigentes e legisladores têm questões mais urgentes com que se preocupar. Deixem que a cultura e o jornalismo se autorregulem. Cultura não pode ser ditada, deve ser espontânea. Por exemplo, o financiamento de determinado tipo de cultura em detrimento de outra é uma intervenção violenta e desigual no processo cultural natural. Quanto mais interferência estatal, mais essas áreas se tornam servas de interesses que não são os da população. Também tem uma outra aqui que veio pelo Facebook do Alô Senado, da Lali Campos, que critica o mídia ninja, critica por nós termos tratado o mídia ninja como meio de comunicação, como imprensa. Ele diz aqui que não me faça rir, pois diz que o mídia ninja não possui ética jornalista e que distorce fatos, que comanda mentiras, etc, etc. É o que diz a Lali Campos, que não se identificou de onde vem, de que canto do país vem. E diz ainda que, desde o início, nas redes sociais, abre aspas, ela coloca aqui, mídia independente instigou a violência e o caos, desacreditando a verdadeira manifestação, enquanto muitos acreditávamos nas melhorias em nosso país, alguns aproveitavam para fazer a sua politicagem. Eu, como não sou mídia ninja, sou jornalista e sou do Sindicato de Jornalistas e do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Quero falar em favor do movimento do mídia ninja, do Fora do Eixo, que nunca se colocou como paladino na história do jornalismo brasileiro. Sim? É isso aí. Colocam como representação dos movimentos sociais, dão voz àqueles que não têm na grande mídia nacional, e é por isso que nós estamos com o projeto de lei da mídia democrática, colhendo 1.300.000 assinaturas neste país para acabar com essa farra. Você vai ver no próximo bloco as dificuldades impostas pela lei ao produtor cultural. Você é um ponto de cultura e você é regulado pela Lei 8666, que é a mesma lei que regula uma grande empreiteira.